Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura e estou aqui com meu companheiro de bancada, Giovanni. Será que vale repetir a tentativa de introdução do último lá? Será que vale? Faça lá, Giovanni. Danante brasileira. Brasileira. Temos civil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Dessa vez Brasil. quem pegou a deixa. Vou morrer pelo Brasil. E esse quem vos fala por último é o nosso querido Gabriel Leal. Dá um oi aí, Gabriel. Boa noite, senhores. Tudo bom? Bom, pessoal, hoje estamos recebendo convidados muito especiais aqui. Pessoas incríveis aqui que já fizeram parte desse podcast e um convidado novo. Vou começar pelo nosso professor de história aqui, o professor Guilherme. Dá um oi pro pessoal aí, Guilherme. Boa noite, gente. Tudo bem? Estou muito feliz de estar participando dessa reunião virtual. O objetivo aqui é somar, conversar, fazer reflexões acerca dos vários temas que nós vamos discutir, envolvendo história, cultura e tudo mais. Estou muito feliz e satisfeito. Espero que esse encontro seja proveitoso. Estou recebendo aqui a Vanessa. Oi. Há quanto tempo, gente? Valeu, pessoal, aí, boa noite. Agradecer mais o convite aí do Henrique para mais um episódio. Bom, eu vou começar com o professor, então, pra gente começar a história do Brasil. Vamos começar pelo começo, né, da história do Brasil. Então, desde o descobrimento do Brasil. Então, a gente sabe lá que a Europa vivia aquele mercado, né, de especiarias. E aí, um belo dia, um navio descobriu uma terra nova, né? E como é que foi isso, professor? Vamos começar essa conversa pelo começo da Europa, naquela época. Como é que funcionava o mundo? Sim, perfeito. Como funcionava o mundo? O mundo, ao final do século XV, início do século XVI, era regido, do ponto de vista político e econômico, por dois grandes estados modernos, que, na frente de outros territórios que eram reinos, procuraram centralizar suas ações, procuraram organizar suas finanças, procuraram direcionar certos objetivos vinculados, sobretudo, à questão financeira desses novos estados modernos formados, no caso, Portugal e Espanha. E toda essa condição política e econômica que esses estados tiveram por primazia em relação a outros reinos extremamente dispersos, extremamente divididos, fez com que o lobby, digamos assim, político com a religião, com a Igreja Católica, ficasse mais próximo. Né? Não foi à toa que, diante aí do descobrimento dessas terras além do Mediterrâneo, a Igreja ela se fez presente. Né? A Igreja, no sentido de também conquistar novos fiéis, lembrando que nesse contexto a Igreja Católica Apostólica Romana estava em crise diante aí do surgimento das religiões protestantes, né, que passaram a questionar certos preceitos, tais como a indulgência e a simonia, e dessa forma a Igreja viu como uma oportunidade nessa nova terra conquistar novos adeptos, novos fiéis, novas mentes, né, a serem manipuladas ao interesse da Igreja. Só que essa manipulação, ela não aconteceu na paz e no amor. Ela aconteceu através no início até que foi mais tranquilo, mas ao longo do processo colonial, tanto na América Portuguesa como na América Espanhola, foi regido a partir de muita violência, muita destruição do que já havia aqui, muito preconceito, e as consequências foram sentidas ao longo dos anos. Né? Hoje, por exemplo, temos aí a felicidade de ter contato com Machu Picchu, graças à ação da natureza que escondeu Machu Picchu durante muito tempo dos colonizadores espanhóis. Pizarro, um adelantado, reconhecido assim pelo Estado espanhol colonizador, felizmente para nós, historiadores, não teve contato com essa cidade. Por consequência, hoje temos aí preservado esse local que é um patrimônio histórico da humanidade. Então, voltando aí à sua pergunta,
o cerne desse novo descobrimento, desse descobrimento de uma porção territorial que era desconhecida, ela começa a partir desses dois estados modernos absolutistas, Espanha e Portugal. Primeiro Portugal e, por consequência, a Espanha, né? E as consequências elas foram sentidas socialmente. O Gilberto Freire, ele comenta no livro Casagrande Senzala sobre a ótica da colonização da América Portuguesa, que a colonização portuguesa, ao início, ela foi mais branda do que a colonização espanhola, tá? É o mito da democracia racial que ele defende. Importante a gente ver o contexto onde o Gilberto Freire está escrevendo. Ele está escrevendo esse livro, Casagrande Senzala, na década de 30, um momento em que o Brasil, a partir do Getúlio Vargas, estava se consolidando no sentido de mostrar para os seus cidadãos e para o mundo uma república nova, distante daquela república velha, oligárquica, vinculada ao café com leite e tudo mais. Então, numa tentativa de enaltecer o Brasil, do ponto de vista histórico, o Gilberto Freire argumenta que o Brasil seria um modelo exemplar da democracia racial. E isso é explicado pela colonização, foi explicado pela colonização portuguesa. Porque, segundo Gilberto Freire, português, quando chegou aqui, acostumado com palavras dele, né? Gente de cor, porque antes de os colonizadores portugueses chegarem na América, entraram em contato com os africanos a partir daquele movimento costeiro chamado Périplo Africano, ou seja, tiveram contato com, abre aspas, gentes de cor, não estranharam quando chegaram aqui na América Portuguesa o nativo. E assim, sem preconceito, se imiscuiu com o nativo e gerou aí uma sociedade miscigenada. A palavra-chave miscigenação para o Gilberto Freire, quando ele comenta esse episódio, ela é de fundamental importância porque ele enaltece esse processo colonial a partir dessa liga étnica vinculada à miscigenação. Mas lembrando, né, ele está escrevendo num contexto onde o Brasil queria se vender ao mundo como uma nação, próspera, como uma nação livre de preconceitos, como uma nação que não teve um histórico de guerra civil étnica, como aconteceu nos Estados Unidos ao final do século XIX. Então, isso ajuda a explicar um pouquinho o início desse processo colonial e as consequências sentidas e reinterpretadas ao longo do tempo. Que bacana, professor, muito interessante. Várias informações aí que realmente eu não tinha conhecimento. Pessoal, alguém quer começar fazendo alguma pergunta, comentar algum assunto? Giovanni, você que sempre gosta de fazer começar nos comentários, vai falar alguma coisa? Cara, pode ir. Eu vou pegando um caminho aqui. Uhum. Eu posso ir além, posso avançar. Tá, beleza. Se vocês fiquem à vontade para interromper, sem nenhum problema. Posso seguir a partir dessa pergunta aí do Henrique para muitos caminhos. Eu fui nesse início muitos mais caminhos. pela questão étnica e social. Posso falar de consequências econômicas, políticas e tudo mais. Beleza. Gabriel, quer perguntar alguma coisa? Vanessa, Machado, tudo tranquilo? Por enquanto tá tudo tranquilo. Professor, pode continuar. Machado, pode continuar. Machado, você que sempre gosta de fazer uns comentários, tudo tranquilo? Eu até tenho uma pergunta aqui, mas eu acho que interromper. Eu até tenho uma pergunta aqui, mas eu acho que vai interromper um pouco o fluxo aí do papo, porque avança um pouco na história, né? Então vamos seguindo aí por partes. Daí Beleza. Eu trago no momento que você pegar do século XIX, do século XVIII e XIX em diante, daí eu passo a pergunta. Beleza. A gente está aí no final do século XV, início do século XVI, no processo colonial da América, né, portuguesa e a espanhola. E ainda caminhando por essa pergunta muito legal do Henrique, né? Quais foram as consequências sentidas de fato nesse recorte temporal, né? De 1500 a 1530, praticamente exploração.
o português, o agente português, chega à costa brasileira, faz aí um processo de exploração semelhante ao que estava sendo feito na costa africana. A criação de feitorias, por exemplo, foi um modelo reproduzido aqui na América Portuguesa. O que eram as feitorias? Locais onde os portugueses recebiam as matérias-primas, estocavam, e, por consequência, a partir desse estoque, era pego esse material, levado às embarcações com destino à Europa. Então, da mesma forma que os portugueses fizeram na costa africana, aqui também foi feito esse modelo colonial inicial. Só que na África havia, nesse período, uma exploração vinculada às feitorias de material humano. Os portugueses eles desenvolveram bastante o tráfico de escravizados nesse período, no que tange à África. Mas em relação à América Portuguesa, nesse recorte temporal de 1500 a 1530, o tráfico de escravizados ainda não se fazia valer. O que se fazia valer nesse momento era a exploração da matéria-prima. Que matéria-prima foi essa? Bem, vocês sabem, né? O pau-brasil e outros elementos também, né? Tais como alimentos, o ouro. Esse mineral foi descoberto somente 300 anos depois. Os espanhóis tiveram aí uma vantagem em relação a isso, porque logo que aqui chegaram, entraram em contato com civilizações nativas extremamente desenvoltas, que tinham a expertise em relação ao manejo desse mineral, como ouro. E assim os espanhóis eles foram, digamos assim, mais violentos no que tange a percepção de que os nativos não davam o valor necessário àquilo que tantos espanhóis valorizavam, que era o ouro. Mas no que tange a América Portuguesa, a exploração ela se vinculou nesse período exclusivamente à retirada de recursos naturais, tal como o pau-brasil. Diante de um problema que os portugueses encontraram, comportamental dos nativos, movimentado pelo fato de alguns nativos não aceitarem a escravidão, daí os portugueses aventaram a ideia de trazer escravizados da África para substituir paulatinamente essa mão de obra que eles tanto dependiam. E assim foi acontecendo. A partir de 1530, levas e levas de escravizados africanos passaram a chegar na América Portuguesa. Tá? Mas isso não quer dizer que a escravidão nativa tenha acabado de imediato. Não, foi um processo que demorou bastante tempo para de fato, né, abundar a mão de obra escravizada africana. Tudo bem? E assim foi, né? Momentos de exploração, momentos de não investimentos. Né? E por que eu falo isso? A América colonial espanhola, já ali no alvorecer do século XVI, século XVII, aí eu já estou avançando do tempo, foi marcante a presença de instituições educacionais, de universidades. As primeiras universidades da América, posso dizer assim, da América Latina, foram universidades vinculadas à América Espanhola colonial. Aqui no Brasil, as primeiras instituições educacionais estavam vinculadas, não eram universidades, eram colégios vinculados aos jesuítas, né? Que tiveram fundamental importância na criação de um idioma comum que pudesse facilitar a interação entre o explorador português e o nativo. A criação de um idioma chamado língua geral. A língua geral foi um código criado entre nativos e jesuítas, de modo a facilitar a interação entre eles do ponto de vista linguístico, facilitando, né, por consequência, a catequese
e a exploração do trabalho escravizado, trabalho escravo nativo, que foi curto, não durou tanto quanto o trabalho dos escravos africanos que chegaram aqui em substituição ao do nativo. Então, a gente pode até fazer uma aproximação com o que aconteceu recentemente no debate para a presidência da República. O candidato, não sei se vocês lembram, o padre Kelmon, uma parte do seu argumento, ele comentou, né, da importância dos jesuítas na educação brasileira. Estava levantando a sardinha para ele, né, porque ele estava sendo atacado no momento da sua exposição pela candidata Soraya Tronic, se eu não me engano, e daí ele contra-argumentou: minha querida, você está agindo assim contra um padre? Você sabia que os padres tiveram uma importância tamanha na educação do Brasil? As primeiras escolas foram padres que construíram tudo mais. E eu, escutando isso, me liguei. Ele foi assertivo nessa informação histórica, de fato, né? Por isso que eu estou trazendo esse exemplo para essa nossa discussão. Então, se a gente for ver, né, sobre o aspecto de infraestrutura, por exemplo, vinculada à colonização da América Portuguesa e da América Espanhola, a gente percebe que os espanhóis eles tiveram uma preocupação maior de tornar o ambiente descoberto semelhante ao que eles tinham na Europa, semelhante ao que eles tinham na Espanha. A evidência disso foi a criação das universidades aqui. Diferentemente do português. O português chegou e explorou, retirou. Mas o investimento da infraestrutura, sobretudo vinculado à educação, estava mais voltado à ação dos padres jesuítas, né? Não sou eu que estou falando isso, não. Estou partindo do argumento do livro Raízes do Brasil, escrito pelo pai do Chico Buarque, Sérgio Buarque de Holanda, professor de história, antropólogo, sociólogo, onde ele defende no capítulo denominado O Ladrilhador e o Semeador as diferenças da colonização portuguesa e da colonização espanhola sobre esses aspectos, né, de infraestrutura e de educação. Para quem tiver curiosidade, pesquisem o livro Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda. Muito bom, livro muito importante, que ajuda a gente a entender esse momento inicial colonial, tanto da América Portuguesa quanto da América Espanhola. Bacana, professor. Muito interessante essas informações. E, professor, assim, uma pergunta que eu tenho para fazer. Você voltar, claro, a gente voltar a meados de 1500, a gente começar a entender como que uma pessoa, por exemplo, os próprios europeus, portugueses, espanhóis, eles chegavam aqui no Brasil, como eles tinham essa facilidade em fazer essa troca com os brasileiros nativos que estavam ali na ilha, no continente. Como que eles conseguiam fazer isso? Eu fico imaginando como é que você chegar num lugar ali, tá uma população inteira com suas, né, lanças. Como é que funcionava esse diálogo com isso, sabe? Como é que era isso? Porque eu não consigo imaginar você chegar com vários... Porque, assim, a primeira tendência, você vê uma pessoa diferente do seu habitual, você estranhar, né? Então chegar aquele europeu tudo bem vestido e tudo mais, e tá lá o cara pelado com uma lança. Como é que funcionava essa comunicação? Excelente pergunta. E, mais uma vez, temos muitos caminhos para poder respondê-la. Vamos lá. Geografia, aspectos geográficos. Vamos fazer um filtro mais a fundo. Rio de Janeiro. Mais a fundo ainda. Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara é um ambiente extremamente... hoje nem tanto, mas era um ambiente extremamente propício para os navios ficarem estáveis, né? Ao adentrar a Bahia, a violência do mar aberto facilitava a estadia, facilitava a exploração. Assim aconteceu com a criação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. A Baía de Guanabara ela foi fundamental, e isso aí é um caminho, uma explicação geográfica, para a exploração do território, né? Então,
Esse aspecto é importantíssimo. A gente pode fazer até uma comparação com a exploração portuguesa que aconteceu na costa africana, por exemplo. Costa africana é mar aberto, né? Era muito mais difícil para uma embarcação, para uma caravela ficar, né, paradinha, tranquila, e por consequência, né, facilitar as trocas. E isso é explicado justamente pelo constante movimento que os portugueses fizeram ao longo dos 50 anos de exploração do continente africano, ali no início do século XVI, o denominado Périplo Africano. Essa condição geográfica explica esse movimento constante que levou os portugueses ao caminho final, que era Goa, nas Índias. Dificilmente as embarcações portuguesas elas teriam facilidade em ficar, né, paradinhas estáveis na costa africana, comparada com a própria Baía de Guanabara, onde uma condição geográfica facilitou essa exploração, né, facilitou esse contato, facilitou com que os colonizadores portugueses pudessem, né, paulatinamente conseguir avançar e explorar o território, né? Muito diferente do que explorar tendo lá sua embarcação no mar aberto e revolto, como aconteceu, né, no processo de exploração da costa africana. Essa é uma explicação, é um caminho vinculado à geografia, que ajuda a responder essa sua pergunta. Agora, outro aspecto, durante a nossa colonização, como eu bem falei, né, os jesuítas acompanharam essa leva exploratória e numa tentativa de facilitar as trocas linguísticas, como eu bem disse, criaram um código comum, a chamada língua geral. A partir da língua geral, palavras, sons foram compartilhados com os nativos e, por consequência, esse compartilhamento facilitou as intenções, tanto do lado dos nativos como do lado do europeu, no caso, os jesuítas e o colonizador português. Então, de fato, esses dois caminhos ajudam a explicar essa sua pergunta. E mais um, vamos lá. E aqui eu me remonto aos nativos da futura América Espanhola. Os maias, os astecas e os incas, isso é comprovado a partir de documentos que surgiram ao longo do tempo, documentos criados pelos próprios nativos. Essas civilizações elas tinham cosmologias, elas tinham credos vinculados à religião politeísta de cada sociedade. E muitos desses credos estavam vinculados à seguinte tese, de que divindades viriam do mar, divindades viriam por esse caminho e trariam uma bonança para essas sociedades. Os astecas pensaram assim quando os adelantados chegaram, quando Hernán Cortés pisou no que hoje é a República Dominicana. Os maias também, os incas também. Então, por essa cosmologia, por esse entendimento religioso de que divindades viriam, por essa profecia, essa tese facilitou esse contato entre os nativos e os europeus, que os entendiam dessa forma, mas infelizmente, pela cobiça, os europeus agiram de uma forma extremamente violenta. Então, essa sua pergunta, ela possibilitou esses 4 caminhos, esses 3 caminhos para ser respondida, que é aberta, essa sua pergunta, e a partir de pontos religiosos, sociais, linguísticos e geográficos, a gente passa a entender esse processo colonial. Consegui te responder? Conseguiu, bacana, interessante toda essa questão, que eu nunca tinha parado assim para imaginar isso, sabe? Sempre que eu imaginei esse tipo de coisa, não descia assim, como é que era essa comunicação entre eles e tudo mais. Bom,
pessoal querem fazer alguma pergunta aí, ou a gente pode prosseguir no momento histórico aqui, para partir para mais alguns milhanos aí na frente, ou... Eu até ia acrescentar que pô, durante a explicação me deu esse estalo, né? Eu falei, pô, como é difícil a gente ouvir nessas discussões principalmente história do Brasil, não sei como é que isso foi assim em outros lugares, mas o quão é difícil você ouvir alguém falar em registro histórico de documento da parte indígena. Eu não sei se o professor também já teve essa impressão, mas, cara, é um termo que é raríssimo a gente ouvir. Perfeito, perfeito. Porque durante muito tempo a história contada e oficial era do vencedor, né? Era do europeu. E através, né, de novas descobertas, trabalhos sérios arqueológicos, felizmente está chegando para nós o registro do nativo acerca dessa situação. O que os nativos pensavam sobre o europeu, o que eles registraram, quais eram as suas impressões, né? Isso tudo é facilmente encontrado em alguns trabalhos ligados a um historiador chamado Martin Bernal, se eu não me engano. Ele fez um compilado de história da América colonial, onde ele apresenta essas fontes de maias, de incas, de astecas, vinculados à interpretação deles acerca do explorador, do colonizador. Então isso é muito interessante. E é recente. Te digo que são descobertas aí, recente entre aspas, mas final da década de 70 e início da década de 80 do século 20. Bacana, bacana. Pessoal, tem alguma outra pergunta aí? Gabriel, quer fazer alguma pergunta para o professor? Bicho, eu tenho uma pergunta. Cara, como... É meio bizarro pensar, igual o Henrique tinha falado, como as pessoas teriam visto, os índios, né? Na visão dos índios, as pessoas que estão vindo de fora, né? Mas na visão do europeu, eu digo, ele encarou o índio como só um selvagem, ou ele pensou que essa pessoa teria alguma coisa para dar para ele, por exemplo, não somente o ouro, mas algo como não uma educação, mas uma cultura, algo assim. Ou era aquele pensamento só, eu sou um bando de selvagem, eu vou dominar todos eles. Dois caminhos. Existia a visão preconceituosa dos nativos como inferiores. A própria nomeação índio é um preconceito. A atribuição ao nativo como índio, ela advém da percepção do colonizador espanhol de achar que tinha chegado às Índias. Por ver pessoas, né, da tez, da pele morena, com um fenótipo semelhante ao representante da região das Índias, nomeou-o de índio. Mas o nativo não chamava o outro nativo de índio, não. Foi uma palavra vinculada a essa percepção do europeu, que também, atrás dessa nomeação, havia um preconceito, né, atribuído a uma superioridade europeia, uma inferioridade nativa. Agora, a sua outra colocação, havia sim a percepção de que o nativo poderia ser, digamos assim, salvo. E essa percepção, como você bem falou na sua pergunta, estava vinculada aos religiosos, sobretudo aos jesuítas. Os jesuítas acreditavam que o nativo era abre aspas, uma tábua rasa de madeira passível de ser manipulada. O que significava isso? O nativo tinha a potencialidade de se converter ao cristianismo, largar todo aquele politeísmo atrasado, escuso, inferior e converter-se ao cristianismo. Até porque a igreja, nesse momento, estava precisando de fiéis, novos fiéis, novas pessoas adeptas ao cristianismo, porque, como eu bem falei no início dessa apresentação, a igreja estava em crise, perdendo fiéis, por conta das reformas protestantes, por conta das religiões protestantes surgidas aí no século XVI, como o calvinismo, anglicanismo, luteranismo e tudo mais. Então, existia, como você bem falou, perfeita a sua pergunta, existiam essas duas visões. A visão preconceituosa, vinculada à inferioridade do nativo, e uma visão que enxergava a potencialidade no nativo, desde que esse nativo se convertesse ao cristianismo, né?
nem todos se converteram. Temos exemplos sobre isso na própria América Portuguesa. Os nativos aimorés, eles eram os mais rebeldes. Alguns governadores gerais instituíam campanhas para perseguirem índios aimorés, né, porque eram os mais assim, não aceitavam essa imposição desse agente externo. Eram hostis, queimavam fazendas, queimavam engenhos, destruíam casas e tudo mais, né? Outros eram vistos pelos jesuítas como mais mansos, como os que se aliaram aos portugueses aqui no Rio de Janeiro. Isso é engraçado, né? Se aliaram aos portugueses aqui no Rio de Janeiro para expulsar os franceses. Não sei se vocês se recordam, mas a França chegou a criar um território aqui no Rio de Janeiro, a França Antártica. Isso foi um absurdo para o Dom Manuel, rei português. Daí que os colonos daqui fizeram, né? Se associaram aos nativos, se eu não me engano, temiminós, ensinaram os temiminós a pegar em armas, a disparar para expulsar os franceses, né? Houve uma guerra náutica em plena Baía de Guanabara, entre aliados dos portugueses nativos e franceses, e aliados nativos dos franceses também. Olha só, isso é muito interessante. O resultado disso foi a fundação da cidade do Rio de Janeiro, uma tentativa de proteger o local de novas investidas, né? Então, muito interessante isso. Francês Consegui na te história responder? Consegui te responder? Só eu falar, francês na história só toma porrada, né? Todo lugar que eu ouço um pouco da história deles, estão tomando uma porrada ou dos italianos, ou dos portugueses. Puta merda. Dos romanos também, Dos né? romanos. Puta, Júlio César acabou Júlio com... César. Anakin Skywalker. com a antiga Gália, né? Gália era uma província romana, atual França. Então, existem essas explicações, né? Aí eu te pergunto, como que esses nativos conversaram e entenderam os portugueses e, por consequência, pegaram em armas e conseguiram atirar? Como isso foi possível? Também pela língua geral. Também por esse código, por esse idioma comum que os jesuítas criaram, portugueses. E, por consequência, isso facilitou as trocas linguísticas, né? Também é algo novo. É um recurso que foi descoberto recentemente, né? Esse aspecto da língua geral. Bacana, professor, que interesse. Bacana. Queria... a Machado, Machado acho que não tá fora da sala ainda, né? Bom, eu acho que, Giovanni, quer escolher algum momento da história do Brasil, algum período importante para a gente mudar um pouco o foco dos portugueses, ou fazer alguma outra pergunta? Cara, uma coisa Pode que falar, eu até ia desculpe. comentar aqui, como o professor comentou ali, eu sabia que havia ocorrido essa questão com os franceses, mas eu não sabia que o resultado dela tinha sido a cidade do Rio de Janeiro. Achei bem interessante isso também. Eu acho que se a gente for ver, tem muitas das principais cidades do Brasil, a grande maioria delas está situada para o lado da costa, né? Não necessariamente na costa em si, mas digamos na direção ali. Sim, sim. Fruto direto ou indiretamente do processo colonial, fruto direto ou indiretamente do processo de defesa do território. Basta a gente lembrar, né, gente? O Brasil, melhor dizendo, a América Portuguesa, ela foi doada, né, para capitães donatários, né, que criaram aí as capitanias, que gerenciaram as capitanias hereditárias, nobres que receberam esse presente do rei Dom Manuel, numa tentativa de proteger o território recém-descoberto, né? No caso, a costa brasileira. Somente duas deram certo, né? Pernambuco e São Vicente. As demais não deram certo do ponto de vista econômico, de segurança, e daí, né, houve a necessidade da criação do governo geral,
ou seja, uma centralização mais contundente da coroa portuguesa nesse território, né? Uma tentativa, é claro, de poder organizar e proteger esse vasto litoral que era a América Portuguesa no início do século XVI. E daí surgem as primeiras vilas, por consequência, as primeiras cidades, Rio de Janeiro, São Paulo também, e por aí vai. Muitas das cidades costeiras têm fortes, né? Esses fortes não estão ali à toa, mas foram criados com objetivos de defesa. Eu falo isso pela própria cidade do Rio de Janeiro. Se você for olhar do Google Maps o mapa da Baía de Guanabara, existe uma embocadura na própria Bahia, e nessa embocadura, do lado do Rio de Janeiro e do lado de Niterói, 2 fortes, protegendo. A ideia era proteger a entrada de entrada e saída, né, de navios que por ali passavam. Só uma curiosidade, né? O êxito dessa guerra entre portugueses e franceses nesse período levou a coroa portuguesa a oferecer um presente para um nativo que ajudou os portugueses. Esse nativo ele se chamava Araribóia. Araribóia recebeu terras da coroa portuguesa que hoje estão vinculadas à cidade de Niterói. Se vocês forem a Niterói, cidade próxima daqui do Rio de Janeiro, bem logo na entrada de Niterói, do ponto de vista de quem chega das barcas, tem lá uma estátua desse nativo Araribóia, vinculada à história da cidade de Niterói. Que bacana, não sabia disso aí também, muita informação nova que tá chegando para mim aqui. Bacana. Esse foi o presente. Bom, foi o presente, né? Foi o presente. Vanessa, quer fazer alguma pergunta? A gente pode. Você. Assim, eu vou falando. A gente pode prosseguir para o meu período favorito agora? A monarquia. Podemos sim. Vamos seguir para a monarquia. Tivemos um podcast só sobre isso também aqui no Gemita. Vamos falar sobre monarquia. Então tá, professor. Então, beleza. Chegaram os portugueses aqui, né? Começaram a todo mundo se comunicar com os brasileiros, tal, né? E toda a Europa começou aquela questão de educar os índios, a comercialização de ouro e tudo mais, e aí começou a vir as monarquias. A gente vai avançar um pouco o tempo, até porque o nosso tempo também não é tão escasso, né? Mas gostaria que você começasse a falar sobre a monarquia no Brasil. Como é que se instituiu a monarquia no Brasil? Perfeito. Recorte temporal, século XIX. A gente pode fazer uma visão mais ampla acerca disso quando nos deslocamos para a Europa napoleônica. A grande questão e o pulo do gato para a gente, de fato, entender a implementação da monarquia brasileira de fato, as ações napoleônicas. A família portuguesa, a família real, a Casa de Bragança, numa tentativa de se salvar, veio para o Brasil, fugida, protegida pelos navios ingleses, pelas tropas, pela Marinha Britânica, de fato, com o objetivo de se salvar das tropas napoleônicas. Napoleão estava empreendendo uma política imperialista, já havia dominado, né, a Itália, a Península Itálica, né, claro, aquelas ilhotas ali do Mar Mediterrâneo, Sicília, Córcega, Sardenha, e avançava para oeste. O avanço foi efetivo quando Napoleão invadiu a Espanha e tirou o rei Fernando VII, colocando o seu irmão Luís Bonaparte. E ele queria mais, avançou a caminho de Portugal. Quando o regente, no caso, o futuro Dom João VI, filho da rainha Dona Maria, que já não governava por ter problemas médicos, soube disso, acionou os ingleses, e daí veio aquela fatídica transferência da família real portuguesa para o Brasil. Por que eu digo fatídica? Porque, assim, foi muito sofrimento, foi tudo às pressas, foi uma correria descabida. As pessoas, a família real portuguesa e os seus apaniguados estavam desesperados, não queriam morrer. Napoleão era visto como pesadelo. E assim aconteceu. Mais de 30 mil pessoas vieram nas naus
cruzaram o Atlântico e chegaram à colônia mais rica do Império português, que era o Brasil. Essa era a ideia, uma ideia antiga já, uma ideia que se remontava a um planejamento de um ministro chamado Dom Rodrigo de Souza Coutinho no século XVIII. Após a crise colonial portuguesa e, sobretudo, após um terremoto que avassalou a capital de Portugal, Lisboa, aventava-se a ideia de transferir toda a administração colonial monárquica para o Brasil. Por quê? Comparado às outras colônias, o Brasil, desde o século XVIII, era a flor, a menina dos olhos da coroa portuguesa. Lembrando que no século XVIII, a partir da segunda metade desse século, o Brasil era a colônia que mais fornecia minerais, ou tais como ouro, diamantes, para Portugal e para o mundo. Então se pensava dessa forma. No alvorecer do século XIX, acontece essa invasão de Napoleão, e daí Dom João VI, claro que acompanhado dos seus ministros, teve esse insight e pensou, esse é o momento, vamos transferir tudo para o Brasil. E daí, com a chegada da família real ao Brasil, né, todo o status colonial que tínhamos foi por água abaixo. Né? Não foi à toa que em 1815 o Brasil foi elevado a Reino Unido, a Portugal e Algarves. E nesse momento, nunca na história da Europa, posso dizer assim, uma capital estava fora da Europa como o Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro é o único exemplo de cidade que foi capital de um reino europeu ao longo da história da Europa. E daí surgem as transformações com a chegada da família e a organização e a normatização desse status político que o Brasil passa a ter. As reformas acontecem, reformas vinculadas à infraestrutura, reformas vinculadas à própria política, às próprias questões jurídicas, por exemplo. Nada mais era passado para Lisboa. Tudo que, por exemplo, do ponto de vista jurídico, estava vinculado a Angola, não ia mais para Lisboa. Saía de Angola e ia para o Rio de Janeiro, diretamente. Né? Então, toda essa estrutura administrativa da monarquia passa a estar aqui, passa a estar nos trópicos, né? Devido a esse acontecimento militar, no caso, as invasões napoleônicas. Tudo certo? Mas uma curiosidade interessante dessa elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves, essa medida ela só se deu pós-guerras napoleônicas. Dom João VI, distante de Portugal, numa tentativa de querer fazer valer o seu voto no Congresso de Viena, congresso que estipulou um novo desenho territorial da Europa pós a avalanche napoleônica, eleva o Brasil a essa categoria numa tentativa exitosa de fazer valer o seu voto, mesmo que distante da Europa. Né? Então não foi algo... essa elevação não foi algo passional. Eu escutava muito dizer, o Dom João gostou do Brasil, gostou da natureza, gostou de tudo que essa colônia, ex-colônia tinha, e assim elevou o Brasil a essa categoria. Não, foi uma questão política e estratégica, tudo bem? Que teve consequências frutíferas, e bem vocês sabem qual é uma bola de neve que levou à independência do Brasil e a fundação do Império do Brasil, Brasil com Z. Se escrevia à época o Brasil com Z. E a nomeação Império do Brasil vinculada a um desejo pessoal de Pedro I, que era um ávido admirador de Napoleão. Na visão de Pedro I, assim como Napoleão teve um império, por que eu não? E daí nasce o Império do Brasil e toda a organização administrativa da ex-colônia muda. Nascem as províncias, nasce a capital monárquica, que se torna de fato o Rio de Janeiro. Os espaços monárquicos são criados
tais como a Quinta da Boa Vista, tal como o Paço Imperial, e tudo mais, numa tentativa de fazer valer, né, a presença de uma monarquia europeia nos trópicos, mesmo que nos trópicos, né, se destoando bastante, no caso do Império do Brasil, das experiências políticas dos seus vizinhos que estavam ligadas a repúblicas, né. O Brasil, no século XIX, na América do Sul, era a única monarquia. Por que na América do Sul? Só na América do Sul. Porque na América do Norte, o México era também uma monarquia. O monarca era primo de segundo grau do futuro Pedro II. E aí acontecem muitas transformações nesse período no Brasil, né, que deixa de ser colônia, esquece toda essa pecha administrativa colonial e se torna aí uma monarquia nos trópicos. Só que, aí que está o pulo do gato, né? Uma monarquia sustentada por um sistema colonial hediondo que era a escravidão, né? Muitos dos comerciantes de fino trato, assim eles são tratados na historiografia desse período, estavam vinculados à escravidão, né? A própria sede atual do Museu Nacional, que fica na Quinta da Boa Vista, um local dedicado à monarquia, era a residência de um dos maiores traficantes de escravizados da América Latina, chamado Elias Antônio Lopes. Quando a família real portuguesa chega ao Brasil, ele cede a sua casa para a família e, claro, né, como presente, recebe aí um título, né, monárquico, torna-se aí barão. Assim acontecia, né, as trocas entre uma classe comercial vinculada, né, à escravidão e a monarquia portuguesa, a família real, né? Era necessário. A família real não poderia chegar aqui e fazer valer as suas ideias por ela. A família real teve que entrar em contato, teve que fazer trocas com essa classe comerciante de escravos que se fazia valer no Rio de Janeiro, por exemplo. Muitos dos ministros nomeados pela família real portuguesa tinham históricos, né, vinculados ao comércio de escravizados. Não só políticos, não só ministros, mas os representantes da Câmara dos Deputados, do Senado, após a criação da Constituição de 1824. Então percebam, né, havia essa liga, né, havia essa importância que a família real tinha que dar a essas pessoas que aqui já estavam há muito tempo, mesmo que sustentadas por um sistema hediondo que era a escravidão. Professor, você comentou da questão da escravidão, né? A gente viu durante boa parte da história do Brasil a questão da escravidão, foram feitas as maiores barbaridades, né? Com uma determinada cor, né, da pele das pessoas. Mas, assim, a gente teve uma questão também que eu lembro quando eu estudava história, que a gente teve algumas resistências de negros, né, que, digamos assim, eu não consigo imaginar como é que funcionava, né, naquela época, mas digamos, eles tiveram algumas resistências, né, e como é que funcionava isso? Eles eram, porque assim, os negros sempre tiveram que servir os senhores feudais, em campos, né, de agricultura e tudo mais, né, às vezes tirando café. E como é que funcionava, por exemplo, acho que até a gente teve vários grupos ali que se rebelaram e lutaram contra, né, os brancos. Como é que era isso naquela época, professor? Então, essa sua pergunta, ela tem também muitos caminhos. Uhum. Vamos fazer um recorte temporal, século XIX, época da monarquia mesmo. Houve um período da história brasileira vinculada às revoltas regenciais, né? Num dado momento, após a abdicação do Pedro I, o país, o império é assolado por revoltas
dos mais variados locais, né? Revoltas ao norte do Império, revoltas ao sul, tal como a Farroupilha, vocês já devem ter bem ouvido falar, né? Uma revolta aí da região sul, e revoltas, claro, de cunho popular, tal como a cabanagem, tal como a sabinada e muito mais. Existiu uma revolta peculiar vinculada aos escravizados na cidade de Salvador, a revolta dos malês. Foi uma revolta coordenada exclusivamente por escravizados muçulmanos. E aí, mais um ponto interessante da escravidão brasileira. Nações, né, vinham, melhor dizendo, eram representadas, nações africanas eram representadas a partir de seus próprios hábitos, seus próprios costumes, aqui no Brasil. Né? Essas nações, pelas suas pessoas, pelos seus membros, elas se faziam representar aqui no Brasil porque seus membros não esqueciam dos seus hábitos e seus costumes, porque seus membros permaneciam fiéis aos seus idiomas, às suas religiões, como foi o caso da revolta dos malês. Né? Eram escravizados muçulmanos que se fortaleceram pela religião numa tentativa de quê? De acabar com esse sistema hediondo que se fazia valer no Brasil do século XIX, motivados por um aspecto importante da religião muçulmana chamado jihad. Jihad, traduzindo, significa empenho. Está lá no Alcorão. Todo fiel, todo muçulmano tem que diariamente praticar jihad, ou seja, promover os preceitos do islamismo de modo contundente, de modo fervoroso e tudo mais. Esses escravizados associaram a jihad ao contexto fratricida que estavam vivendo. E assim, né, a partir de uma resistência comum, de todos serem muçulmanos, de todos virem de um local específico da África, se viram comuns e te botaram objetivamente. Vamos fazer uma revolta popular aqui em Salvador, vamos fazer com que essa cidade pare para, né, chamar a atenção do Rio de Janeiro, chamar a atenção do centro de poder político, que era o Rio de Janeiro, para acabar com esse sistema hediondo. E daí, indo ao encontro da sua pergunta, como eles se organizaram? A partir da religião, a partir de hábitos, costumes comuns que fizeram com que esses próprios escravizados se reconhecessem como uma classe, né, que tinha uma bandeira em comum, que tinha um objetivo. A revolta dos malês é um dos exemplos mais variados de resistências que aconteciam vinculados à população escravizada, né? Escravos bantus, escravizados nagôs, por exemplo, que vinham de nações africanas, não esqueciam o que eram, não esqueciam. Eles mudavam de status, mas não esqueciam o que eram, não esqueciam seus credos, não esqueciam o que faziam, não esqueciam das suas habilidades. Né? E assim, a partir desse sentimento comum, dessa ideia comum, no caso da revolta dos malês, a religião, esse fator facilitou essa resistência. E legal a gente pensar nisso, porque a gente, da maneira que fomos ensinados, dá a entender que a história do Brasil ela sempre foi pacífica, digamos assim. Né? Não foi um país que enfrentou diversas guerras, como a gente vê em outros lugares. Não foi um país que teve um conflito civil interno. E se a gente para ver, tiveram diversos, mas tem uma... Eu não sei se é uma tentativa declarada de diminuir ou tentar classificar como uma outra coisa, mas realmente aconteceu muita coisa. Sim, concordo com você. Concordo. Somos ensinados a partir dessa tese, que o Brasil, ao longo de sua história, sempre foi... No Brasil, sempre existiu uma sociedade mansa, pacífica, muito pelo contrário. Né? Se a gente elaborar aqui um recorte temporal, nesse período do tempo que a minha colega, acho que foi a Kim, né? Falou da sua preferência pela monarquia, quando a gente conversa sobre as revoltas regenciais,
foi um momento extremamente conflituoso, né? Um momento de guerras, de conflitos que pipocavam ano após ano. E a grande maioria desses conflitos com a bandeira popular. Cabanagem, balaiada, sabinada, revolta dos malês, todas essas revoltas coordenadas pelo povo, né? A única que foi mais... a gente, Pode- é o que a gente vê assim na escola, eles só citam ali o nome e falam, o imperador foi lá e deu um pau neles e é isso. Não, pois é Exatamente. muito simples, né? Não foi assim, não. Eu Foi, concordo, foi o eu que eu aprendi aprendi também. assim, Kim, eu aprendi assim, né? Como num passe de mágica tudo se resolveu. Não, anos e anos de resistência, de conflitos, de vitória do governo imperial do centro do poder do Rio de Janeiro, derrotas do centro do poder do Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, gente, para as tropas imperiais chegarem à província do Grão-Pará, foram dias, nem o transporte via costa, denominado de cabotagem, serviu. Então, assim, foi um processo muito longo, né? A distância da província do Grão-Pará com o Rio de Janeiro, e isso a gente vê hoje, né? O estado do Pará bem distante do Centro-Sul, para nós hoje, caramba, difícil, né? Horas e horas para chegar lá. Imagina aquela época. Mais ainda. Então não foi um processo resolvido de um dia para o outro, com um toque do imperador, e tudo se resolveu de forma pacífica. Não, teve muita violência, teve muito sangue derramado no chão. Vamos falar de futebol? O Clube do Remo, clube lá de Belém, fez uma camisa lindíssima homenageando os cabanos. Pesquisem aí no Google, por favor, quando vocês tiverem tempo. Homenagem do Clube do Remo aos cabanos. A propaganda deles foi sensacional. Se eu não me engano, foi a Umbro que fez essa propaganda. Sensacional. 30 segundos de propaganda que vale uma aula de história de revoltas regenciais. Vejam depois, quando vocês tiverem a curiosidade e mais à vontade. Muito legal mesmo. E uma coisa também, professor, que como a Vanessa comentou, a gente aprendeu na escola de uma forma muito pacificada, né, a história do Brasil, né, de uma forma muito simples, não entrando muito em detalhes, assim, explorando em várias linhas, né. Mas e também quando teve a questão da abolidão da escravidão, também os negros eles sofreram de certa forma, porque, né, foi abolida a escravidão, mas e aí? Onde que você vai colocar toda essa gente, né? O que eles vão fazer? E tudo isso foi, e a gente vê ainda o reflexo disso, e algumas vezes ainda, nos tempos atuais, a gente vê esse reflexo ainda, né, na história do Brasil, né? Não é à toa que você tem uma porcentagem de pessoas negras ainda na pobreza, na miséria ainda, né? Isso é um fato, né? A gente ainda sofre com alguns reflexos que vem lá atrás, né, da história do Brasil, né? Perfeito, é isso mesmo. Perfeito. O exercício que você fez é de fundamental importância. Olhar o presente, buscando, né, o cerne da consequência da nossa atualidade, né? O que levou, quais motivos de fato vinculados ao passado levaram a gente estar nessa situação. É importante, a história ela ajuda muito nesse processo, né? Sobretudo quando a gente vê consequências de conflitos, consequências de guerras, tal como as revoltas regenciais, né, que o governo, à época, né, tratou as revoltas populares com extrema violência, Nossa Senhora, você tem uma ideia, a revolta dos malês ela foi abolida em um dia. Um dia não, foi questão de horas. Foi de horas. Uma extrema violência. Por quê? Pelo fator popular, né? Pela visão que o popular é ameaçador. Pelo fato do popular passar uma ideia de medo quando esse popular é crítico, né? E a gente vê o trato que o governo imperial deu, regencial no caso, aos revoltosos da Farroupilha, aí do Rio Grande do Sul, todos os estancieiros, todos os proprietários de terra,
todos com grana, todos brancos, o trato foi diferente, foi muito diferente. Não, com certeza, né, professor? Realmente, a gente tem que fazer esse exercício de reflexão, né? Porque muitos dos erros do nosso passado, Sim. né? A gente está passando por um período de que qualquer decisão vai afetar o futuro do nosso país, né? E talvez lá atrás a gente também já tenha passado por talvez uma situação similar. E a história faz parte disso para a gente refletir, olhar e pensar, né? Quais foram os erros do passado, que a gente não volte a repetir, né? E que nós, como nação e como povo, podemos cada vez progredir mais, ser mais éticos, né? E tudo mais, né? Então é muito importante toda essa história do Brasil, né? Porque, como eu falei, ela reflete até hoje para nós e nos dias atuais, né? Você costuma ver pessoas negras da classe mais baixa, né? Então, na pirâmide hereditária, geralmente as pessoas de classe negra geralmente estão no índice de pobreza e tudo mais, né? Então, com certeza isso vem de um reflexo de lá atrás, né? Mas, Gabriel, quer fazer uma pergunta da monarquia? Perguntar alguma coisa? Não, só tô de boa. Eu só tentando Tá. entrar de novo no Skype. Tranquilo. Essa questão. Oh, desculpa. Pode Alguém falar, queria falar? professor. Não, tranquilo. Pode comentar, professor. Essa questão social do papel do negro na história do Brasil, ela também se vincula especialmente à participação do negro na Guerra do Paraguai. E aí eu aproveito esse ponto, porque está vinculado também a esse recorte temporal onde nós estamos, na monarquia brasileira. A participação efetiva dos afrodescendentes, dos escravizados que foram chamados às tropas da Tríplice Aliança, porque não tinha gente, né? Não tinha contingente, pelo lado brasileiro, pelo lado argentino, pelo lado do uruguaio, e assim os escravizados foram chamados. Os escravizados tiveram um papel fundamental, importante na efetiva vitória da Tríplice Aliança. Esse escravizado, ele recebe a sua alforria, mas quando volta ao Brasil, ao final do conflito, o que encontra? O mesmo sistema hediondo que fazia parte da sua realidade. Encontrava familiares, enfim, colegas sendo escravizados. E dessa forma, esse militar, ele passa a inspirar, melhor dizendo, ele passa a ver com outros olhos o sistema monárquico e por consequência, recebe, né, com uma certa aceitação a ideia de mudança do sistema político. Para esses militares, o Brasil teria um caminho melhor se a monarquia deixasse de existir e a república fosse implantada. O movimento republicano ele cresce muito a partir das consequências da Guerra do Paraguai, a partir do engrandecimento que o exército brasileiro passa a ter pós-Guerra do Paraguai, né, numa tentativa de se fazer valer frente ao que aconteceu, né, ao êxito do Brasil e, de fato, o tratamento que Pedro II deu ao exército brasileiro, que não foi tão bom quanto o que o Pedro II fazia com a Marinha. A força armada predileta dele era a Marinha, era uma questão pessoal. E daí começa a surgir um movimento republicanista, os clubes republicanos, que passam a ver a monarquia brasileira como um mal. Né? E vocês bem sabem o desfecho disso, 15 de novembro de 1889, né? A monarquia ela é alijada do Brasil por essa razão, mas também por uma outra razão ligada à economia. Os donos de escravos eles queriam ser indenizados, frente às leis contra a escravidão que estavam surgindo ali após a segunda metade do século XIX. A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibia o tráfico de escravizados, a Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário, um efeito dominó que prejudicava os donos dos escravizados, né? E, por consequência, esses donos de escravizados, queriam ser indenizados. Mas o governo não indeniza, não paga. E daí um outro tripé de sustentação deixa de lado a monarquia
e a consequência a gente bem sabe, né? O fim da presença monárquica no Brasil, inauguração da República. Bom, podemos continuar falando sobre a República, pessoal? Vocês estão Eu tranquilos? tenho uma última Eu só pergunta aqui. tenho uma. À vontade. Ô, Dom Pedro II, tinha ou não tinha o queixinho? Não entendi. Queixinho significa o quê? O queixo rubro, O famoso. forte, que nem o do rosto. O queixo Porque do Henrique. tem toda essa questão ali do cruzamento das famílias reais e. Como é que eu posso dizer? Eu não lembro agora qual que é o termo biológico para isso, mas como era todo mundo primo ali, tinha aqueles problemas genéticos, né? E um desses problemas genéticos ele ficou conhecido como o queixo de Habsburgo. Não sei se você já ouviu falar. E tinha essa questão, né? Que algumas pessoas falam que o Dom Pedro II ele tinha aquela barba grande que ele queria dar um ar de o cara mais velho, mais sábio, mas também tem gente que fala que ele deixava aquela barba grande que era para esconder aquela imperfeição que ele tinha no queixo. Tanto que fala que se você prestar atenção nas fotos dele, ele parece que realmente tem ali, por conta do lábio, alguma coisa assim, que o queixo dele é um pouquinho mais para frente, algo assim. Perfeita essa tua colocação. Como bem você disse, as famílias elas reais, né? Elas tinham essa condição de casar primo de primeiro grau com de terceiro grau e tudo mais. O que eu posso te dizer para você, levando em consideração a informação histórica, é o seguinte: havia, com toda certeza, isso que você bem falou, essa preocupação do Pedro II de passar a imagem de intelectual, passar a imagem de sabedor das artes, das ciências e tudo mais. A barba era um aspecto importantíssimo para isso, porque a barba, ela passa a ideia, e isso é bem explicado num livro chamado As Barbas do Imperador, de uma historiadora chamada Lilia Moritz Schwartz. A barba ela passa uma ideia de intelectualidade. Os grandes filósofos gregos, romanos, da antiguidade, enfim, cultuavam a barba. A barba passava essa ideia de hombridade, intelectualidade e tudo mais. Isso, segundo a historiadora, era um ponto importantíssimo para Pedro II. Sobretudo porque ele era digamos assim, um estimulador da fotografia. Quando ele entra em contato com a fotografia, ele fica apaixonado e faz de tudo para frequentemente ser fotografado dessa forma. Barbudo, de casaca e sempre acompanhado de um livro. Sempre, sempre, sempre. Praticamente todas as fotografias de Pedro II pós-Guerra do Paraguai, ele se deixa representar dessa forma, com uma roupa civil, a casaca e um livro, no sentido de divulgar, né, para todo o rincão do Império esse seu posicionamento intelectual, de um grande estimulador da ciência, da educação e tudo mais. Isso eu posso te dizer, mas essa informação biológica eu teria que pesquisar mais a fundo. Isso eu não conseguiria te dizer com toda certeza. Tá certo? Fala lá, Vanessa, o que você queria perguntar? É que assim, eu vi, não lembro quando na internet, que primeiro eu fiquei sabendo que as favelas só surgiram porque não deram nada pros negros, tipo, se abrigarem nem nada, mas eu li em algum comentário de alguém muito aleatório na internet que a monarquia tinha um plano de dar terra pros escravos para poder ter uma massa produtiva, mas eu não sei se isso é verdade ou não, então eu só queria perguntar se isso é verdade ou não. Legal. Vamos lá, favela. As favelas elas nascem após, no caso Rio de Janeiro, posso dizer isso para você, após a chegada das tropas da Guerra de Canudos, conflito que aconteceu no Nordeste, liderado por um resistência às forças do governo, Antônio Conselheiro, que, né, acaba
conquistando a massa da região. A massa o apoia incondicionalmente, mas infelizmente esse movimento ele é duramente repelido pelas tropas do governo, né? Os soldados regressam ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro estava passando por um processo muito forte de transformações de infraestruturais. O prefeito à época, Pereira Passos, ele queria criar uma Paris nos trópicos, e assim construiu, né? Colocou boulevard, criou o Teatro Municipal, teve a pecha de comprar pombo da Europa. Olha só que tenso. O Rio de Janeiro não tinha pombo. Pombo foi uma compra. Olha só. Então a ideia dele de criar uma Paris nos trópicos trouxe essas transformações que levaram também ao aumento do preço das moradias. Somado ao fato também do Morro do Castelo, um local onde abrigava bastante casas, ter sido destruído para a criação desse boulevard parisiense com um toque tropical. E por consequência disso, onde que esse povo vai morar? Daí esse povo não tinha grana, sobretudo esses soldados, começam a subir os morros. E por consequência disso, essas primeiras comunidades, elas são, podemos dizer assim, o resultado desse momento que levou às favelas. A favela originalmente é uma planta. É uma planta que tinha lá no Areal de Canudos. E por consequência disso, essa palavra foi trazida para cá e usada nessas comunidades que foram criadas nesses locais distantes do Rio de Janeiro parisiense, podemos dizer assim. Em partes. Agora eu já tô Maneiro. sabendo melhor. Mas é que eu queria saber se a monarquia tinha um plano para dar terra Sim. para os escravos, assim. A sua Final da segunda... pergunta. Perfeito. A sua segunda pergunta. Vamos lá. Um plano normativo? Não. No máximo, o que aconteceu foi a criação da Lei de Terras, de 1850. O que foi a Lei de Terras? A Lei de Terras foi a anulação do que existia antes da criação dessa lei em relação à questão das terras. As terras elas eram passadas para as pessoas de geração para geração, a partir das chamadas Seis Marias. O governo imperial, vendo essa situação, pensou, caramba, até quando a gente não vai conseguir tributar essas terras de gerações e gerações de famílias? Vamos criar um mecanismo para a gente arrecadar mais impostos e normatizar essa situação, de modo a tornar, né, esse quesito terra algo atrelado à economia da monarquia. Por consequência disso, a Lei de Terras foi criada. A partir desse momento, as terras elas só poderiam ser compradas e não mais cedidas por questões de gerações familiares e tudo mais. Houve a primeira tentativa de normatizar essa questão vinculada à história do Brasil, que até aquele momento estava atrelada à passagem de terras por familiares. Gerações e gerações ficavam com aquele pedaço de terra e, por consequência, isso não dinamizava a economia da monarquia, sobretudo do segundo reinado. Então, a Lei de Terras ela teve essa necessidade de tornar algo que já cheirava a sepulcro, era antigo, aliado à época, ao momento, de tornar algo rentável à economia do segundo reinado. E ao século XIX, um século cientificista, racional. O segundo reinado tinha olhos para a Europa, tinha olhos para o que estava acontecendo. Exatamente essa questão da normatização das terras era algo que rolava, por exemplo, na Itália, algo que rolava na França à época. Os ministros de Pedro II entravam em contato com essas mudanças, com essas novidades, e
colocavam para a realidade brasileira. Agora, o Império, o Segundo Reinado, ter uma lei que destinava terras exclusivas para escravizados, isso não. Isso não. O que eu posso te dizer assim, uma atitude que estava vinculada a uma mentalidade distante da escravidão, da própria família real, liderada pelo Pedro II, era o fato de os afrodescendentes vinculados à mansão de verão da família real, no caso o atual Museu de Petrópolis, serem trabalhadores livres. Não eram escravizados. Não eram. A família real, mais uma vez dizendo, no momento do governo de Pedro II, tinha trabalhadores afrodescendentes que não eram escravizados. Eram trabalhadores livres. Obrigada pelo esclarecimento. Eu acredito que até se a gente fosse pensar numa possível ideia que eles pudessem fazer, dificilmente ia ser algo que fosse realmente para beneficiar aquela população. Eu imagino que se eles fizessem isso, seria numa tentativa de, vou pegar essa galera ali que seria um rejeito social, um grupo que quem toma as decisões não quer em voto ali, e eu vou enfiar no lugar mais longe que tenha lá, mais difícil acesso possível, que é para ser um caráter mais de isolamento e não de realmente proporcionar uma maneira desse grupo viver. Perfeito. Essa era a ideia, vinculada à economia, né? Vinculada às questões mais prementes da época, né? Atualizar a forma de gestão da monarquia brasileira atrelada à novidade da época, né? A monarquia ela olhava muito para a Europa, muito para a França, muitos dos países tidos como os países civilizados à época, desenvolvidos. Isso acontecia bastante. Uma curiosidade, aí eu já finalizo. A criação da cidade de Petrópolis. Esta cidade, foi um pedido pessoal, melhor dizendo, foi um pedido pessoal do Pedro II. Colocar mão de obra livre e assalariada. Nada de escravizados. Quem construiu Petrópolis foram trabalhadores livres, sobretudo imigrantes, portugueses, alemães, suíços e tudo mais. Né? Então, ou seja, apesar, né, da escravidão ela ser legítima no Império do Brasil, no Segundo Reinado, onde nós estamos, a família real tinha uma outra mentalidade. O Pedro II tinha uma outra mentalidade. Só que, a meu ver, ele não podia bater de frente radicalmente e acabar com esse sistema hediondo, senão o país parava. Então, assim foi feito, né? As leis anti-escravos, anti-escravidão, 1850, depois 1871, depois 1885. Né? Hoje eu vejo com mais lucidez. Né? Foram ações espaçadas numa tentativa de implementar uma lei e ver o resultado. Foi efetivo? Vamos implementar outra lei. Foi efetivo? Mais uma lei. Ou seja, foi algo paulatino. Só que essas leis, a maioria não seguia. Eram leis para inglês ver. Eram leis que, assim, não tinham uma certa... como é que eu posso dizer? Uma eficácia contundente. A lei dos sexagenários, por exemplo, determinava isso. A partir de 60 anos, os escravizados estariam livres, até a promulgação dessa lei. Aí eu pergunto para vocês, que escravizados chegavam até os 60 anos? Alguns chegavam, mas não eram todos. Alguns já tinham morrido antes da aplicação, da criação e aplicação dessa lei. Existe uma revista, a imprensa era livre no Segundo Reinado, então não havia tolimento, havia liberdade de imprensa. Uma revista chamada, muito divulgada no Rio de Janeiro, Revista Ilustrada. Se vocês botarem no Google de vocês as seguintes palavras, Revista Ilustrada Lei dos Sexagenários, vocês vão ver a capa da revista, que é uma criação irônica acerca dessa lei.
uma pessoa está retirando da tumba um escravizado e dizendo para essa pessoa: bora, 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 não morre não, revive de novo que foi criada uma lei aí para você, vamos embora. Ou seja, né, uma ironia. Era uma forma de representar algo que não funcionava 100%. Vamos lá, Gabriel, faz a vinheta lá pra gente, então. Porra. Momento capicioso! Então, pra gente... O professor estourou. Cadê o meu? Bicho não vai dar Acabou. aula mais. Eu sempre tenho que mutar porque eu sempre dou risada. Mas vamos lá. Hoje aconteceu uma coisa inédita. Eu, pelo menos, nunca vi isso na história do Brasil. É uma questão um pouco polêmica, e claro, toda opinião é válida aqui, e a gente tem que respeitar a opinião de qualquer um. Mas hoje aconteceu uma situação, né? Não sei se vocês viram hoje, né? Nós tivemos aí na eleição tivemos aquele candidato, que até o professor falou, o padre Kelmon, né? Que disputou as eleições. O Digimon. O Digimon, padre Digimon. Não sei se vocês viram o que aconteceu hoje na televisão. Alguém assistiu o noticiário hoje, viu o que aconteceu ou não? Eu tô sabendo. Hoje eu Gabriel. acordei 2 horas da tarde, então eu não faço a mínima ideia. Gabriel ficou sabendo o que aconteceu hoje? Olha, eu montei um hack e instalei uma TV nova, então Não nem viu? notícia eu vi. Eu vou contar o que aconteceu. O padre Kelmon decidiu disputar as eleições, agora me fugiu o nome do partido dele. Você sabe qual é o nome do partido, Giovanni? Você que tá mais por dentro do padre Kelmon? Partido aleatório brasileiro. Partido Social Cristão, acho que é, não sei, é alguma coisa assim. Ele ia disputar, ele estava disputando a eleição no lugar do Roberto Jefferson, mensaleiro, que está com ficha suja e não poderia disputar as eleições. E ele está preso em casa, assim, Roberto Jefferson, com uma tornozeleira eletrônica, preso em casa, fazendo prisão domiciliar. E a Polícia Federal foi lá bater na porta dele e levar ele para cadeia. Literalmente aconteceu isso. Só que foram lá, ele me pega um telefone, como ele é um apoiador, diria assim, um apoiador do presidente da República, ele grava um vídeo, falando sobre que eu não vou me render, que o Xandão, né, no caso o Alexandre de Moraes, que eu não vou me entregar, papapá, lá, 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 lá. Simplesmente ele saca um revólver, o cara, que era Revólver não, foi tiro de fuzil. Foi tiro de... Literalmente o cara tira uma Tiro de arma. fuzil e granada. Por que isso não me surpreende? Cara, ele literalmente trocou tiro com o cara que era candidato a presidente da República, trocou tiro com a viatura da polícia, que literalmente deu um tiro acho que vários tiros, né? Feriu um dos policiais, que um dos carros acabou ferindo. Dois policiais feridos. Feriu 2 policiais, né, melhor dizendo, feriu os 2 policiais. O cara estourou, quebrou o vidro da viatura ali da Polícia Federal. E tiveram ainda que chamar o padre Kelmon para ir lá e negociar com o Roberto Jefferson para se render. Cara, se for entrar pra história do Brasil, aqui? Cara, eu não... Isso é... Cara, falar. Foi um dos negócios que mais demonstram que aquela história de que tem os favoritos da instituição é real. Porque assim, cara, vamos ser sinceros, o cara, não, foi mandado o pessoal para negociar, foi o ministro de não sei das quantas e tal. Cara, isso só foi porque o cara era ex-deputado. Que eu te garanto que se fosse qualquer outro, cara, se você desse tiro de fuzil na polícia, não ia ter negociação. Com certeza. Não ia ter. Com certeza. Iam te deitar lá mesmo. Não ia ter, se render e tal. Não ia ter conversa. Iam passar o cara lá mesmo. Só que como o cara, né, costa quente e tal, gravatinha, aí não pode, né? Outra postura. Sim, eu fiz essa recapitulação pra gente entender um pouco o que a gente tá vivendo, porque a gente tá vendo umas coisas meio malucas nessa eleição, né? Tá tendo umas bizarrices, como isso que aconteceu. Cara, eu nunca na minha vida vi um candidato a presidente da República trocar tiro com a Polícia Federal e ferir o policial, e o cara literalmente foi um Rambo, né, Giovanni? O cara foi um Rambo, cara. O cara feriu 2 policiais. Você fica pensando, caralho, velho, que coisa maluca. Mas, professor, fiz isso aí pra gente dar um pouco de risada, assim, porque foi realmente uma situação um pouco
de certa forma, um pouco estranha, um pouco, né? Jamais pensaria que havia uma notícia dessa na televisão. Mas sim, professor, independente dos dados que ganhar essa eleição, o que você acha que nos aguarda aí para o futuro do Brasil? Como é que você acha que o Brasil vai se encontrar, por exemplo, ano que vem? É uma situação bem complicada. A gente, como você bem falou, está vivendo um momento muito, muito conflituoso. Antes de dar a resposta, vou contar uma situação que eu vivenciei a caminho da minha chegada ao local onde eu voto. Eu percebia, e nunca tinha visto isso antes, semblante das pessoas extremamente tensas, nervosas. Cara, eu fiquei assim muito impressionado, porque o grau de disputa e de ideologias está muito forte, né? Ambos os lados jogando sujo. Agora, em relação à sua pergunta, o que esperar, né, do Brasil para ano que vem? Assim, o que eu estou percebendo é que a população ela está mais crítica em relação ao que chega a ela. Sobretudo as informações. E isso é resultado, claro, né, do acesso à informação, leia-se acesso à internet. Isso, por exemplo, eu não percebia há alguns anos atrás. Vamos lá, 2006, né, essa facilidade de acesso às informações, como hoje, já é um grande avanço. Então, o que eu vejo, por a população hoje, atualmente, está mais crítica e ter mais acesso às informações, e aí a gente não recai, né, na questão, mas e a qualidade das informações? Isso aí é um outro caminho, né, que a gente pode conversar com mais tempo. Mas assim, o que eu vejo, por a população estar com mais acesso a vídeos, a entrevistas, enfim, a leituras, isso facilitado pela internet, vejo que ano que vem, independente de quem esteja no poder executivo, vejo que, né, a população ela vai estar mais atenta acerca do presidente que estará lá. Então, né, assim eu penso. Não é o momento ideal, né? Assim, nós estamos ainda, né, num processo de amadurecimento político, vide o nosso histórico vinculado à facilitação de votar, né, diretamente. Temos na nossa história um tempo exíguo, né, de participação democrática popular, por essas palavras que eu vos falo. Então, eu penso dessa forma. Independente de quem vai estar lá ano que vem no Poder Executivo, a meu ver, a população, independente da classe, independente da educação, enfim, ela tem mais acesso, está com mais acesso às informações, né? Está com mais facilidade em, por exemplo, conversar com um colega, ou com um amigo, ou com um parente, acerca do que chega no seu celular, por exemplo, sendo uma fake news ou uma realidade, né? Então, mesmo que não seja o ideal, a meu ver, Henrique, estamos mais críticos, né, do que há alguns anos atrás, por exemplo, né? Sou um pouquinho mais velho, né, que vocês, pouquinho só, pouquinho, mas eu percebo isso, né? E vou dar um exemplo. Semana passada eu entrei no ônibus e eu percebi que o ônibus inteiro estava falando sobre política. O ônibus inteiro. Todo mundo. Eu nunca tinha vivenciado isso. Nunca, nunca. Porque a minha experiência com ônibus aqui no Rio de Janeiro poxa, calor, bagunça, som alto, música e tudo mais. Não recomendo vocês pegarem ônibus aqui no Rio de Janeiro, não. Mas, assim, foi algo muito, muito inesperado. O ônibus inteiro, né, falando sobre política. Então, achei isso muito legal. Muito legal. Seja apoiando ou não o partido X, Y, Z, o candidato W, K, mas eu percebi que todos estavam comentando sobre política. Isso aí, dificilmente eu vou esquecer. Então, essa é a minha percepção. Essa é a minha visão acerca do ano que vem.
Comentando aqui Fale lá, Vanessa, você rapidinho. que levantou a mão. Comentando aqui rapidinho, esses dias eu tava andando aqui perto de casa e eu vi criança falando sobre política. Criança de 6, 7 anos. Eu fiquei muito assustada. Pois é. Pois é, né? Certamente deviam ser crianças de quê? De 6, 7, 8 anos? Por aí? Mais ou menos. Mais ou Então, né? menos. Isso seria impensável na minha geração. Pô, com 8, 7, 9 anos, eu queria brincar de Pokémon, não tava nem aí pra política. Futebol, PlayStation, Digimon, não tava nem aí pra isso. Nada. Agora, né, isso que você tá falando, ver crianças comentando, né? Isso é um sinal, né? Pode ser interpretado como positivo. Mas só para a gente finalizar aqui, aí eu dou os avisos finais. Mas, professor, olhando assim de um ponto de vista econômico, né? Pelo que a gente vê, porque os economistas falam, é que ano que vem vai ser um ano assim de extrema recessão. E depende de quem vai ser a presidente da República, né? Que a gente está prevendo aí que o governo não vai conseguir subsidiar a questão dos combustíveis, né? Isso é um fator extremamente preocupante, porque se sobe o valor do frete, sobe o valor de praticamente todos os insumos, né, da população. Mas você consegue ver assim que o Brasil volte a ter, por exemplo, aquele período recessivo que ele teve em 89, alguma coisa nesse sentido? Ou você acredita que não, que o Brasil ainda, né, consiga se manter forte por conta do real? O que você acha sobre isso, professor? Por a gente estar passando por um momento de deflação, apesar de hoje já ter sido anunciado o aumento do preço da gasolina, vejo que a gente ainda vai sentir um pouquinho os efeitos desse aumento dos preços, sobretudo de combustíveis. Por quê? Estamos numa incógnita relacionada ao aspecto internacional. A guerra da Ucrânia, ela influencia bastante a alimentação, combustíveis e todos outros aspectos da economia mundial. Então, eu vejo assim com certa cautela um momento, eu posso dizer assim, positivo de alívio para o bolso do brasileiro. Assim eu vejo. Por conta de quê? Por esse fator. A pandemia, nem tanto. Eu vejo mais por esse lado da guerra na Ucrânia. E também, né, a iminência de um outro conflito que pode rolar. Acho que vocês estão acompanhando, a China com Taiwan, né? Sim, A sim. China está fortemente querendo invadir Taiwan, e Taiwan é um pedaço, né, do Ocidente, leia-se Estados Unidos, ali naquela região, né? Então, também vejo com o pé atrás essa questão e os efeitos que um outro conflito pode surgir na economia mundial. Pode influenciar na economia mundial. Sim, aham. Giovanni, quer fazer algum comentário, alguma coisa só antes da gente encerrar? Cara, é aquela história, né? Quando a gente fala em futuro do Brasil, dificilmente a gente fala alguma coisa positiva. Mas é bem isso, né? A gente não vai ter muito como fugir. A única certeza é que o problema vai ter, né? Mas ele, como o professor falou, então é uma das coisas que a gente tem que torcer para não vingar é essa questão de Taiwan mesmo, porque tem uma doutrina nos Estados Unidos, então assim, que eles comentam, falam alguma coisa sobre ambiguidade, eu não lembro exatamente o nome, mas desde a abertura da China comunista para o Ocidente, eles têm essa doutrina. Então, assim, durante muito tempo, a capital da China, digamos assim, o governo chinês seria Taiwan. Aí depois passou a ser a China e tal, mas tinha aquele negócio, pô, mas é a China continental ou é Taiwan? Mas aí, quem que tá fazendo negócio com a gente? A gente apoia o governo em Taiwan, mas ali tem o governo da China continental, que é onde está basicamente suprindo o mundo. Né? Então eles falam assim, não, existe uma China só e eles que se resolvam lá quem é quem. A única coisa que a gente não tolera é que haja essa junção, digamos, em uma disputa armada.
caso haja uma disputa armada, os Estados Unidos, eles são, entre aspas, né, obrigados a intervir nisso. E se aí intervirem, aí é que está o nosso problema, né? Então, assim, seria um evento assim, catastrófico, de proporção mundial mesmo, diferente do que está acontecendo lá na Ucrânia, por exemplo, seria um passo acima. E também, como a gente pode ter, algumas pessoas sabem, não lembro se foi hoje ou se foi ontem, mas teve o congresso na China do partido, e houveram algumas decisões, então assim, o partido não falou muito na questão de Rússia, né? Eles estão bem distantes nessa questão, mas foi falado sobre o quão eles valorizam essa questão de Taiwan estar sob o controle deles. Então, assim, junto também com aquela questão de que o governo dos Estados Unidos está barrando a venda de chips para a produção tecnológica na China. Então, assim, tem muita coisa para acontecer. Maioria eu acho que vai ser negativa, mas aí a gente vai descobrir nos próximos capítulos. Tá O jeito certo. é viver pra ver. Exatamente. Mas, professor, professor Guilherme, queria agradecer a você mais uma vez por ter participado hoje com a gente. Com certeza vai ter uma parte 2. Isso foi Claro, a gente queria conversar aqui por horas, né? Mas a gente sabe que também todo mundo acorda cedo, amanhã tem essa questão do horário. Mas a gente vai gravando e no momento a gente chega até aos tempos atuais, né? Queria agradecer mais uma vez. Vai ter sim, vou marcar novamente. Com certeza também vou chamar outras pessoas aqui para trocarem uma ideia, conversarem, né? História do Brasil, e com certeza sobre algum outro momento. Beleza, que bom. Falando um pouco sobre. Opa, que bom, professor. Falando um pouco sobre o próximo podcast, na quinta-feira às 8h30. Vanessa, você joga League of Legends? Não, mas eu tenho muitos amigos que jogam, então eu tô sempre ouvindo sobre. Olha só, então, o professor joga League of Legends ou não é muito de videogame? Não jogo, eu jogo FIFA, né? Jogos vinculados ao PS5. Mais Giovanni? de console. Olha, o Giovanni PS5. gosta de um também? FIFA, né? Pô, aí o cara me joga na PS5, fogueira, aí, ó. né? Pô. Depois eu pego o teu login e a gente tenta jogar junto. Não, o Giovanni odeia o FIFA, o Giovanni não gosta de. O Giovanni gosta de PES, a gente brinca. Eu gosto de PES, o Giovanni. A gente brinca aqui. Hoje em dia é questionável. Eu gosto de FIFA, mas eu confesso que os antigos, o 14, o 13 lá naquela época, eu achava que era melhor. Eu acho que hoje deu uma decaída um pouquinho. Sei lá, eu achei que a jogabilidade ficou muito diferente. Gostava mais dos antigos, pra falar a verdade. Mas o jogo de futebol é sempre divertido, né? Com os amigos não tem outro jogo, né? Sempre futebol, FIFA. Mas a gente vai receber uma streamer aqui de League of Legends, é a Palominha TV. Ela vai estar aqui com a gente. Com certeza vamos chamar a nossa galera lá dos streamers, chamar Camilo, Thiago. Você também está convidada, Vanessa, porque vai ser um papo sobre League of Legends, né? E a gente vai, né, também conversar sobre outros jogos, trocar uma ideia, né? Porque vamos receber um cara aqui que ganhou do Yoda. O cara ganhou, sabe o Yoda que joga League of Legends? O cara ganhou dele, pô. Então o cara é também um cara que manja muito do jogo. Eu confesso que eu não sei nada sobre League of Legends, joguei 2 vezes, acho que foi muito. Então, eu sei como é que funciona ali e tal. Então, vai ser um bate-papo assim. Eles também, com certeza, vão explicar como é que funciona o jogo, a comunidade ali dos games, né? E tudo mais. E a gente vai trocar uma ideia sobre games, né? Quero ver se também a gente consegue marcar algum podcast essa semana também, só um pouco antes. A gente teve nessa quinta-feira passada sobre política. Quero ver se consigo marcar aí um pós-eleição sobre política, né? E a gente vai ter outros temas legais aí em breve, na frente, com certeza, a segunda parte da história do Brasil, né? Para a gente continuar conversando. Então é isso, pessoal. Deixar nas redes sociais o TikTok do nosso professor Guilherme, muito legal, vale muito a pena conferir. Um TikTok bem diferente, não tem dancinha lá, não tem rebolada, não tem nada disso. É bem legal, bastante informação de utilidade, eu diria, bastante conteúdo. Deixar o nosso canal de animação no YouTube, o nosso TikTok também, e também o nosso Instagram, né? Instagram também é muito importante. E é isso, então nos vemos na quinta-feira para falar sobre League of Legends. Até a próxima, valeu! Hello. Tchau, tchau. Valeu, tchau.